Olá! Estamos aqui no canal Ser das Estrelas, tendo a honra de assumir esse programa aqui pela Beth. Gratidão, Beth, maravilhosa por esse canal, pelos conteúdos incríveis que a gente pode acessar aqui através dessas pessoas incríveis também que você traz no seu canal. E hoje eu e a Karina temos a honra e a alegria de estarmos aqui com a super querida, maravilhosa Andréa Schuller. Então, hoje está aqui, ó, só alegria, brilho. Vamos deixar a Andréa trazer aqui tudo que ela tem. E olha, é muita coisa, acho que hoje só não vai dar. A gente marca outro dia. Trazer muitas coisas especiais sobre expansão, coisas incríveis. Só ela sabe fazer daquele jeitinho maravilhoso. Obrigada, André, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, porque estar aqui com a gente é uma alegria de verdade. Muito grata, muito legal estar aqui de novo. Beijo, Beth. Beijo para todo mundo. Muito grata pela oportunidade novamente de, como é que fala? Espalhar a palavra? Não, espalhar a frequência. Exatamente. Olha, é uma delícia estar com você, porque o teu bom humor, a tua frequência de bom humor, ela é tão alta que aonde você passa, eu tenho certeza que aquele rastro, né, ele vai ficando e ele só vai se expandindo. Então, querida, muito obrigada. Uma delícia poder estar com você e, além de tudo, te escutar, porque quem te segue, quem te conhece, sabe que você já experimentou tantas coisas nessa pouca idade que você tem, mas você já viveu tão intensamente tantas e tantas histórias. Já dá mais de meio século! É pouca idade. Bem-vindo grupo. Mas você tem uma caçamba, você tem várias caçambas dentro de você, de tanta experiência, de tanta coisa que você já pôde vivenciar ao lado de tantos grandes mestres, e não é à toa que você é uma baita mestre, que eu honro demais, respeito. Então, querida, muito obrigada. A gente só quer te ouvir, a gente só quer te ouvir. Vamos lá. Mestre só de reiki, eu nem gosto. Mestre, eu me sinto mestre dos magos. Muito grata. Nada, é aquela história. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe de nada, né? Bate às vezes assim, quase um teto preto. Fala, meu Deus. É verdade. Aquela série Dark Matter, né? Sobre as multidimensionalidades. Eu estou estudando mais o Jean-Val Elan, né? Eu não conhecia religião, eu não tive nenhuma base religiosa na vida. Eu fui criada através da cultura racional. E lá você já lê, né? Tipo, os primeiros livros que eu li na vida, quando eu aprendi a ler e escrever, foi o de cultura racional, que minha família já estudava. E, tipo, a gente está aqui de passagem, nós viemos de fora, os Irmãos das Estrelas, e eu já vendo nave, UFO, desde 6, 7 anos. Aí hoje eu vi um podcast, não sei o quê, da Operação Prato, não sei o quê. Homem tem uma coisa de querer tangível, né? Você não tira foto? Eu falei, pra que foto? É uma experiência minha, tipo assim, que aparece, né? Para quem aparece. Outro dia eu estava falando todo dia eu falo com uma estrelinha aqui, que não é estrela, né? É uma nave de observação, e ela mexe muito, assim, mas assim, eu falei, você tá mexendo mesmo? Eu tô com dúvida. E ela começou a fazer assim, ó, tipo, ondas, assim, sabe? Eu falei, fica parada. E muito, tipo assim, muito. Eu fico parada, ou eu deito no chão, eu fico num lugar encostada. Então, assim, eu falei, para quê? Quem acredita, já acredita. É a mesma coisa que acredita em Deus. E quem não acredita, você pode botar a nave, o ET na frente. É falso. Então, tipo, eu não vou perder meu tempo. Que nem eu terminei um curso aqui uma vez, aí uma menina estava aqui comigo no curso, aqui em casa. E aí, ET, vai lá para a varanda. Aí tinha quando eu olhei, estava meio dublado, aí tinha 3 sóis, assim, sabe? Um grandão, um médio e um pequeno, assim. Aí os sóis começaram a se mexer. Eu falei, sóis, 3, e tá se mexendo? Eu falei, que interessante. É nada. Aí vi filmando, não sei o que. Acho que ela ficou mais de meia hora. O outro foi para casa, ficou mais umas 2 horas olhando. E aí eu falei, beleza, tá legal. E aí, né, mais, tipo assim, eu vejo sempre. E aí, depois, quando eu anunciei que ia dar o curso de novo, mesmo nível 1, né, que é de consciência cósmica, eu tenho o curso, eu tenho 2 níveis, o terceiro eu estava fazendo, eu fiz 1,
Quando eu ia fazer o segundo, veio assim, você está indo muito longe, volta, você tem que fazer uma introdução. E aí eu falei, por quê? Mas eu quero escrever mais. Aí uma amiga minha me escreveu, falou assim, Déia, ai, adorei, eu tinha feito um vídeo, alguma coisa, eu adorei, eu não entendo nada que você fala, mas eu gosto muito de te ouvir. Aí eu entendi, você não está entendendo, então vou ter que voltar. Enfim, aí quando eu anunciei de novo, eu pensei, eu quero. Falei, ó, eu não prometo ET no final do curso, eles vieram admitido que são, eu não prometo, não está garantido. Enfim, mas fez muito parte da minha vida, para mim é muito normal. Aqui nessa sala, meu irmão estava dormindo aqui, veio uma nave aqui na varanda, colorida, para lá e para cá. Eu falei, o que você tinha tomado? Estava acordada? Ele estava, porque estava passando mal. Meu irmão come pra caramba. Chegou aqui, né? Quer comer tudo ao mesmo tempo agora. É muito bom, eu entendo. E aí eu compro ainda para ele comer. Aí ele descreveu, tal. Enfim, para mim isso é muito normal, mas assim, eu sei que para a maioria das pessoas não, porque dependendo, né, da base que você tem de programação, a gente sabe que de 0 a 7 anos, todas as programações que tem ali é como se fosse verdade absoluta para as nossas células. Então, assim, eu sei que é complicado, mas é devagar. E eu acho muito legal desse momento eu ter alguma coisa. Eu já entendi, eu fiz muitos anos constelação, ajudei muitos anos em constelação, depois comecei a constelar, parei com uma amiga. Mas eu vi, assim, vidas, né, que eu tive decepção com a igreja. Eu era uma noviça rebelde. E aí tinha uma senhora, que na verdade era até mais marido, e eu seguia como se fosse o meu exemplo. E eu comecei a ver as putarias que tinha lá dentro, o que acontecia, sabe? Aí eu fiquei totalmente... Essa vida foi assim... Eu perdi mais da metade da vida só desgostosa e decepcionada com a entidade que considerava a religião. Então, assim, isso foi acontecendo, acho que para vários de nós, né? Mas eu ainda tenho essa agora muito o entendimento da concepção da palavra Deus, que eu estou tentando não... Porque pela Conscienciologia, a gente deveria cortar esse... porque, assim, é complicado a gente falar só de uma palavra. Na verdade, são né? Uma energia. Tem aquela coisa quando você vai de Deus, Jesus, por exemplo, né? Jesus lá na cruz, lá, sofrêncio, né? E é com a peste sananda. Eu fui conhecer depois de quase 40 anos. Eu fui conectar com essa frequência, ele me ativou um treco rosa no coração, assim, uma compaixão, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, flutuando na 3D, né? Porque eu pedi para ele, falei, por favor, eu quero ativar a compaixão no meu coração. E aí ele abriu meu olho e eu estava visualizando rosa, porque eu sabia que era rosa compaixão. E aí eu estava imaginando rosa claro. E aí ele abriu meu olho e falou assim, não, olha, quando eu abri o olho, tinha um treco assim na minha frente, aqui, assim, na altura do cardíaco, parecia um peão, mas com 2 pontas, sabe? E rodando, como se uma bolha de sabão, aquele no rosa compaixão, que é aquele rosa choque. Aí eu, olhando aquilo, eu falei, gente, primeira vez que eu vejo assim, né, um treco holograma ele mostrando, é essa cor que você tem que visualizar. Aí eu conectar, tá, muito grata, caraca. E aí, tipo assim, eu conectei com a frequência. Agora, não sei se foi ele como ser ou veio um ajudante, entendeu? Tipo assim, o pessoal tipo, Arcanjo Miguel me ajuda, tem um assaltante na rua. Tipo, sinto muito, amigo, Arcanjo Miguel não pode colocar nenhum fio de cabelo nessa dimensão que explode tudo. É segundo livro de Urântia, né, que é, como diz o Rodrigo Roma, a Bíblia das Pleiades, mas também a gente tem que ver que muita maioria da informação foi canalizada e passa pelos filtros das pessoas, né? E eu noto ainda uns traços ainda de catolicismo, etc. Então, quando a gente quando fala de um Arcanjo Miguel, seria uma partes da fonte que começou, né, a se experimentar, é um universo. Então, a mesma coisa que eu costumo explicar, eu falei, cara, a mesma coisa, eu trabalho numa multinacional, né, de segunda a quinta. E aí eu derramei café no chão, vou falar, cara, vou chamar o CEO dos Estados Unidos para limpar o meu chão aqui na Suíça. E não é bem assim que rola. Ele vai no máximo, se alguém me ouvir de lá, no máximo vai mandar alguém do Facilities para ir lá e tal. Apesar que eu jamais farei isso porque eu limpo tudo. Eu sou virginiana, eu saio limpando tudo. Limpo até não vai ter nem aí. Eu limpo, eu quero limpar. Que nem eles falam para mim, não importa quem sujou, importa limpar. A gente está na época de limpar a célula, limpa tudo, ajuda a abrir lixo. Ai, tá com cara, não tá conseguindo ver aí? Traz para cá meu corpo. Pá! Porque o corpo físico ele é uma ferramenta muito grande de evolução e transmutação.
Então, quando a gente tem, às vezes, uma doença, na verdade, é só um processo, uma energia que quer ser vista, integrada, amada, né, e transmutada. Então, assim, a gente tem muito ainda meio que medo, receio de certas coisas. Isso eu entendo, eu passei por esse processo. Quando a gente tem alguma coisa aí dentro que ressona com aquilo, aí potencializa e dá um boom. Mas fica tranquilo. Se a gente se encarnar, vai voltar um laptop mais novo. Vai continuar assim, tranquilo. Então, quando a gente tenta explicar essas coisas, assim, para mim, eu nunca tinha visto, eu não gostava de ver formas. Eu aprendi a amar a luz muito cedo, né? Eu via bolas de luz dentro de casa, as luzes lá, e a vovó falava, minha avó, minha mãe, tipo, sauda, né? Sauda lá. Eles têm uma produção, mãe, sabe que você é, conecta, tipo, né? Oi, meus irmãos, tal. Então, a gente sempre foi, eu fui criada assim desde criança. Então, para mim é muito natural. Então, depois para aceitar a forma, aí eu fui entender, a forma representa uma egrégora, né, um grupo de seres que trabalham com aquele ser. Então, quando a gente chama Arcanjo Miguel, da linha de proteção de Arcanjo Miguel, que também foi me dado uma aula sobre isso, pra, tipo, você tem que explicar. Eu falei, mas eu mesma tinha preconceito. Aí eles explicando para mim sobre Exus, por exemplo, né? Pela cultura eles falavam Exu, tipo assim, eles confundiam meio que vamos dizer, os reptídeos, os lagartinhos que vivem nessa dimensão, porque tinha gente que via, mas não entendia. Viu um bicho feio, lá, parecia um capeta. A de chifrinho, rapinha, que é pronto, é tudo capeta. E aí chamavam de habitantes do vácuo. Então, eu sei que muitos deles, para causar medo na gente, os não, que não tem muita ética, eles falavam que eram Exus, porque no mundo energético, né, é muito respeitada essa energia de Exu, porque a maioria delas vem de fora, tipo Exu Veludo, ele nem vem, ele manda uma falange, que fez uma aula lá, acho que foi, sabe, Andrômeda, sei lá, eu tenho uma lista agora que eu estou aprendendo. Lá e mandou uma falange para trabalhar aqui, porque quando a gente está na rua e tem um assaltante, pela densidade que a gente está, eles não vão conseguir, o Arcanjo Miguel não vai vir, mas ele vai mandar, se você chamar Arcanjo Miguel, vai vir alguém da linha dele, que é de proteção, que é geralmente um Exu, né? Que ele é um guardião, é um protetor. Ah, mas fica fazendo, o pessoal bota o trabalho de Umbanda nas esquinas. O que é uma esquina, né, gente? Uma esquina é um cruzamento de energia. E a gente tem esse cruzamento de energia em todo lugar, inclusive na gente, no nosso corpo físico, né? O nosso cardíaco aqui, que a minha professora, minha ex-professora, na época, ela, tá no coração, um negócio no coração. Eu falei, que coisa de coração é essa, amiga? Tipo, que coração? Vem que negócio de amorzinho. Eu sei que o universo não é amorzinho, né? Não tem nem boca ele. Tipo assim, que negócio de coração é esse? Eu abri o cardíaco. Eu falei, me fala esse mapa. Eu sou virginiana com acidente de escorpião. Eu tenho que ter um mapa, tem que dar um Excel. Como é que eu abro esse chakra cardíaco? Aí ela, é uma coisa assim. Eu falei, parou. Aí fui estudar e fui entender as linhas axionais, né? Tudo que ela conexar e fiz a reconexão, a cura reconectiva, a reconexão e cura prânica, e blá, 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 para aprender chakra. Aí fui fazendo um monte de coisa para entender. Aí comecei a cruzar as informações para ver o que tinha anexo ali. Aí você vai entender as linhas. E aqui no cartão, se a gente pegar o nosso corpo humano, né, do chakra básico ali do períneo até a cabeça, que é onde está, né, nosso braço e perna, é só para movimentar. Aqui, se a gente pegar um meio, se a gente descer ao mesmo tempo aqui, vai bater aqui no que a gente chama do meio cardíaco. Tem um alto cardíaco, né? E tem uma ali embaixo. São 3 linhas aqui para ativação, quando a gente faz no campo. Ali, com essa linha, se você dividir ao meio lá, aquele ao meio vitruviano lá, você vai dividir isso aqui, vai dar o cruzamento exatamente aqui no cardíaco. Então, não é porque o coração está aqui que é forte. É por isso, por aqui ser um cruzamento de energia muito forte, é que o coração está ali. Por isso que o coração não adoece nunca. Não pega câncer, não pega nada. O coração está de boa. Porque ele está do lado do maior centro energético do corpo humano. E o que é o centro energético? É que nem vórtice de matemática. Passa uma energia para cá, outra para lá. Quando faz isso, cria, né, um vórtice, que a gente chama de chakra, chama motor, e bababá. Outro dia, não sei o que eu falei chakra é motor. Nossa, me esculacharam de cima a baixo de verde e amarelo, porque pelo tradução eu falei, tá, tipo assim, amigo, todo mundo sabe isso, chega na internet, a gente tá tentando entender de verdade o que é a gente, né? E eu fui entender, tipo, como se a nossa essência criasse esses motorizinhos para fazer essa máquina andar, para conectar, para ativar, né, o nosso corpo físico, a gente mexer mesmo que nem um fantoche. Como diz o Jean-Val Elan, quando ele disse isso, eu falei, uau, é isso, eu senti muito real isso. Ele falou, nós somos uma podridão organizada. Células, mamãe ama. Mas, tipo assim, é uma caixa
biológica, falo que é caixa biológica. Pessoal, ai, meu Deus, mas tinha uma amiga casada há 30 anos, 2 gordinhos, ai, nunca peidei na frente do meu marido. Eu falei, quê? A gente é uma máquina, tipo, é orgânica, a gente cria gases. Como diz uma tia de Stefano, se as pessoas falam, não, eu não faço isso, à noite vira fogo de artifício, que é relaxa. A gente gera, não tem jeito, bactérias, tem vida, vai fermentar. Não tem como não, a gente necessita dessas bactérias, né, dessa fermentação. Então, assim, quando esse chakra cruza, quando essas linhas se cruzam, formando esse chakra que eles chamam principal do corpo, porque é no meio, se você olhar tudo que é central, sempre vai ter sempre aquela, quando você estuda geometria sagrada, a importância de um ponto central, do equilíbrio, né, exatamente do ponto do equilíbrio, onde tem essa abertura, esse portal, porque todo chakra, na verdade, é um portal, tem saída e entrada de energia, tem saída e entrada de oxigênio, saída e entrada de prana, e essa saída e entrada também de consciências. Então, esse portal nosso, todo portal tem que ter um guardião, tem que ter um protetor, para proteger os seres que passam ali, que tem a frequência a ver com aquele portal. Na rua, os Exus estão tomando conta. Por isso que eles colocam os trabalhos nas esquinas, porque tem ali, tem um guardião, tem que ter um ser. Eu vejo uma entidade, eu vejo linhas de frequência, mas as pessoas vão ver, por isso falam, ai, não, fechei meus olhos. O pessoal, nas minhas meditações que eu dou de domingo, manda lá, né? Ai, eu vi Jesus, eu vi Exu lá, não sei o quê. A outra fala, cara, eu vi, sei lá, Buda, sabe? Me ativando, porque até fiz um ser aqui e veio na forma de Buda, para fazer uma ativação em mim, para minha amiga ver uma arturiana. Então, assim, ele vai vir conforme a nossa crença, conforme o que você se conecta. Então, é muito complicado. Ainda mais as pessoas que vêm abertamente. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que são meus carteiros, né? Que escutam. Porque, assim, vem intuição, não faz isso agora, não. Não, acabei de fazer isso semana passada. Fazer isso de novo, não. E aí, quando eu vou ver, eu não quero escutar, fingindo de surda, tem uma amiga, Déia, olha só, tem um ser aqui falando comigo, pediu para eu te mandar essa mensagem. Eu falei, ai, agora não dava para fugir. Eu falei, nada para confirmar, tipo assim. Então, tem gente. Então, eu tenho essas pessoas, assim, esses anjos na minha vida que vêm traduzir, vêm passar tudo para mim claramente, né? Então, assim, e quando a gente não quer ouvir, agora até que menos, porque agora parece que eu tô fluindo mais, não estou resistindo muito, né? Porque quando a gente resiste, dá uma travada, eles vêm, solta isso aí porque tem que fluir. Agora, cada vez menos, assim. Mas eu recebo muitas mensagens lindas. Então, quando a gente está consciente que esse ponto de energia tem um guardião, e qual é o guardião do nosso ser? Do nosso corpo? É o nosso ser. O ser que, tipo, densificou a energia para cá. Isso aí é uma história que dá 20 horas de live. Que eu estava vendo outro dia uma menina postou, não sei o que, os corpos criogênicos. Aí você já viu isso, tipo assim, mas, tipo assim, esse negócio de corpo criogênico nossa, para tudo tem. Porque, tipo assim, quem é que estava lá pode tirar foto, pesquisar, não está no Google, não está no Wikipedia? É complicado uma pessoa querer botar a verdade dela porque ela viu daquela forma, porque depende do universo que ela vê, porque eu vim de um outro universo. A maioria das pessoas que eu conheço é desse universo aqui de Metatron, dessa galáxia aqui. Eu sou de uma outra galáxia. Eu vim muito longe, não tenho anjo, não tem essas coisas lá. Entende? Então, para mim, é uma realidade muito diferente, porque eu me conecto com essa realidade. Isso. Se a pessoa resolver se reconectar, que nem o pessoal fala para mim, Déia, eu quero fazer uma terapia, que eu quero saber de onde eu sou. Vocês trabalham comigo, eles não gostam muito de dar força para ego, sabe? Tipo assim, a pessoa se sentir importante, mas eu sei que é necessário. A minha professora faz isso comigo, mas eu vi o que ela está fazendo, eu falei, não faz comigo. Você vai me perder, não faz comigo. Mas as pessoas precisam de uma confirmação, né? E aí, um menino que me pediu, falou assim, eu quero fazer uma terapia para saber qual a minha origem. Aí vem uma galera, assim. Aí eu falei, olha só, eu acho que a pergunta não é de qual planeta que você veio. Nós todos viemos de vários, estamos em vários. Acho que a pergunta certa seria, é aquela história, é sempre sobre a pergunta. Que nem Einstein falou uma vez, se ele tivesse 1 hora para fazer uma pergunta que resolvesse toda a vida dele, ele falou que ele ia gastar 55 minutos pensando na pergunta para que ela fosse resolvida em 5 minutos, né? Então, tipo assim, eu falei, a pergunta exata seria, com qual energia você quer se conectar agora? Boa.
qual planeta você está precisando baixar a informação? Porque eu fiz esse processo, um por um, e foram mandando mensagens, tal, e eu fui me conectando. E conforme ia mudando a minha moral, meu padrão ético, e às vezes pequenas coisas, aí vai subindo a frequência e certos seres se aproximam. Eu vou dar um exemplo, assim, porque a gente fala muito, melhore sua frequência, melhore seu pensamento. Eu estava no processo de cura comigo, né? Fiquei 5 anos divorciada, eu tive um casamento de 12 anos aqui na Suíça. Vim sair de casa, fiquei sozinha aqui 5 anos me curando do auto-amor, né? Mas era extremamente ciumenta, carente, queria atenção, homem grudento. Não peço, né? Pediu, tá pedindo, pode ficar arrependido. Eu consegui, sabe? Tipo assim, veio um homem grudento, mas agora, tadinho, o bicho ontem me pegando, ai, para de me pegar. Tô com calor. Tadinho. Aí eu falei, ai, meu Deus, André, não faz isso, você pediu, tá pedido. E aí, eu fiquei 5 anos aqui nesse processo e tal. Tenho lá no meu canal, lá tenho lá sobre a minha cura amorosa e tal. Enfim, que aí eu estudei tudo, relacionamentos, sexualidade, tudo. Fiz de tudo, abusei de energia sexual para entender as coisas todas. Foi maravilhoso. Mas não repetiria, mas foi maravilhoso, não me arrependo, senão eu não estaria aqui agora. Então, estaria em algum canto chorando de formato fetal, abraçada com o meu Aí, nesse período, eu perdi o mil da piada agora. Ai, meu Deus. Quando eu estava me curando. Tá, sobre o amor próprio. Peraí, eu estava falando antes uma outra coisa. É da energia que a pessoa quer se conectar. Com qual energia quer se conectar, né? Que o rapaz... Isso. Aí, o que acontecia? Saúde. Eu tinha umas pessoas que eu encontrava, tal, eu comecei a ficar mais seletiva, né? Porque no início eu queria beijar na boca. Meu marido não me beijava na boca. Ele não gostava. Então, eu queria sair beijando na boca. Então, eu falei, comecei a ver o padrão das pessoas que eu estava atraindo, meio doidinho. Aí, fiquei meio doidinho. Eu falei, tá, próximo. Meio doidinho. Eu falei, André, para. Você tá doidinha. Vamos lá, foca no que você quer e vamos lá. E comecei a cocriar. E eu comecei a cocriar já há muito tempo, até meu trabalho. Eu estou 12 anos lá, foi meio inconsciente na época, mas agora eu já entendi o processo. E aí comecei a cocriar, tipo assim, o que minha alma quer experimentar hoje, o que eu tenho que aprender hoje, e aí eu ia, né? E aí, quando foi, acho que foi, sei lá, depois de 3 anos, eu estava recebendo, eu não mentia, mas eu ficava com uma pessoa, eu tinha pessoas que eu ficava, às vezes, uma vez por mês, e alguém chegava e falava assim, você tem namorado? Não. Tipo assim, tem relacionamento, não tem relacionamento, e a vida era privada minha, eu não quero ficar dando satisfação. Mas não é que eu mentia, eu não falava. Aí, o que aconteceu um dia? Eu falei, Andréia, você tem que ser clara. Tipo, se a pessoa perguntava, você tem alguém? Eu falava, tá vendo? Mostrava foto. Tipo, 2, 3 que eu ficava, às vezes. Tá vendo esses meninos? Pois é, eu fico com meninos porque, tipo assim, eu sempre fiquei com pessoas mais novas. Sempre. Minha família toda. Papai. Aí, tipo assim, tá vendo esses 3 aqui? Pois é, eu fico com eles de vez em quando. Se você quiser ficar comigo, então vai ser nesse esquema. Não vou ter relacionamento, porque eu estava no processo de aprendizagem. Eu não queria... Na verdade, eu não queria nenhum relacionamento sério, por isso que eu acho que eu estava fazendo só isso, encontrando garotos... Eram homens mais novos, mas tipo assim, mais novos do que eu. Então, não era difícil de achar. E aí... aí eu comecei a fazer isso, transparência. Eu falei, eu tô com eles, se você quiser ficar comigo, eu tô com eles e eu não quero nenhum relacionamento. E quando eu comecei a fazer isso, porque era a última coisa que faltava, acho que para ter a transparência total da Andréia, sabe? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber várias mensagens dos seres Antares. Via a palavra Antares, o ano todo. Eu não estava nem aí. Nossa, que coincidência ver Antares. Aí no ano novo, no final do ano, desculpa, num grupo que eu tinha, tipo, espiritual, né, umas amigas, presentes de amigo oculto, me deu uma caixa desse tamanho, escrito Antares, Antares. Eu falei, agora eu entendi. Aí me conectei com eles, aí me veio essa mensagem, tipo assim, pelo seu aumento de frequência, nós gostaríamos também que agora você, tipo, tem condições, né, de passar essa frequência, né, porque a gente tem que estar em coerência totalmente com o que eu acho certo ou não. Assim, eu achei muito interessante, porque eu nunca fui muito fiel na minha vida quando era mais nova. Depois do casamento, agora tudo bem. Mas quando eu era mais nova, não. Mas eu nunca me senti culpada por isso. Eu nunca tive nenhum bloqueio de energia, nenhum problema, nada. Mas eu notei que, a partir do momento que eu achava
que não ser transparente podia ser um empecilho, aquilo se tornou um empecilho. É o que a gente entende sobre aquilo, né? A gente vai dar. Então, eu falei, eu quero estar em coerência com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, e automaticamente com o que eu faço. E quando eu tive essa mudança de frequência, esse, né, um salto quântico bem curto, assim, mas eles começaram a trabalhar através de mim também. Então, assim, a pergunta seria, qual informação que eu quero trazer para cá agora? A gente ser clara com o nosso processo, tipo assim, em que momento que eu estudo a minha vida? A Conscienciologia, assim, eu acho que a natureza mostra, né? A abelhinha, a beija-flor, pega um pouquinho de cada flor e faz o seu mel, faz o seu alimento. Quando eu estudei um pouquinho de Conscienciologia, durante um ano mais ou menos, eu comecei a ver eles ensinam para você pegar o seu processo inteiro, você se analisar de fora. Tipo assim, o que eu vivi até hoje? Aí eu fiz um Excel, várias planilhas de Excel, tipo, várias tabs, né? Várias planilhas, botei lá. Andréia fez isso, quando a criança viu isso. Físico, emocional, mental, sonhos, tudo. E me analisei. E comecei a entender essa coisa que a gente fala, ai, meu Deus, Deus me livre, não sei o que é Deus. Eu falei, tipo assim, o que é Deus para mim? O que essa palavra significa? E o Matias de Stefano ensinou muita coisa sobre etimologias, né? Etimologia de palavras, quando a gente estudou durante um ano, ele estava morando no Egito. Foi em 2020, quando eu também fui para lá a primeira vez, depois foi em 2021 e 2022, para fazer a reativação da rede Atlântica de consciência de Osoi, né? Então, quando ele falou, tipo, do... Nossa, desculpa. Fui lá para o Egito agora. Deu para perceber que você foi. Nossa, a informação abriu toda aqui. Então, quando eu estava nesse processo, ele estava estudando com a gente todo dia, diariamente, religiosamente não, mas tipo, mesmo ele estava todos os dias indo para a pirâmide, porque a gente estava preso em casa, ninguém podia viajar, ele tinha que fazer a viagem, e ele fez tudo isso através da rede que conectou, ele reativou. A pirâmide está meio que trabalhando, ele falou 20%, que ela trabalha com a consciência humana. E ninguém acredita, não vai ali da consciência no negócio, a gente conseguiu ativar 20%. Ele todo dia lá ficava lá ancorando, e a equipe dele, os mestres, falaram: você vai fazer todo o trabalho, vai alcançar toda a rede planetária através das pirâmides. Tipo, reativar essa rede que tinha várias pirâmides, né? Que eu quero ir na da Borja também, que a natureza praticamente ativa aquilo ali, né? Então, tipo assim, para novamente essa informação fluir como fluía antigamente, que na verdade seria uma antena parabólicazinha para trazer a informação de outro lugar. Então, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele falou muito de etimologia das palavras, e aí eu comecei a... Qual a palavra que eu tinha falado? A gente já falou de Deus. O que é Deus para você? Ele começou a falar muito de várias palavras, incluindo Deus. E aí, o que era Deus? Aí ele começou lá, aquela palavra em latim, que simbolizava brilho do sol. Porque eu acho que os ET... Tipo assim, minha avó falava, Andréia, para o humano, quando era criança, qualquer pessoa que tem um poder superior a ele já considera um Deus. Então, cuidado. Né? Porque a gente tem aquela coisa da programação de que precisa de alguém de fora, alguém que tenha poderes e tem que me ajudar, porque você tem que me ajudar para me salvar, porque eu não consigo sozinha, aquela história. E aí, quando ele começou a explicar, a explanar sobre essa palavra, esse tema, que ele falava: eu não acredito em Deus, não nesse Deus que as pessoas colocam o nome, porque eram seres que vinham, né, da luz mesmo, para o pessoal não ver direito, porque eles vinham na nave, já vinha contra o sol, e aí aquela luz, aquelas roupas, aquela coisa muito brilhante, e essa palavra foi conectada à luz, porque eles vinham com aquilo tudo iluminado, aquela coisa, aquele show maravilhoso. Então, essa palavra ficou conectada também naquela época que chama de Anunnaki, né? Mas assim, a gente linka os Anunnakis como meio pejorativo. Anunnaki é que veio do céu, todos nós viemos do céu, mas esses seres que vieram misturados, né? Que tipo assim, agora estão contando as coisas dos gigantes, que eles meio que limparam não passaram essa informação de Atlântida, para a gente não ficar muito espertinho, aquela história que a gente já sabe, e tem várias vertentes dessa história, não tem memórias claras, não estava lá, não tirei foto, não posso falar muito. Mas o Matias e deu muito bem. E aí ele explica bem legal, incluindo quem não conhece,
que Matias você fala tanto? Matias Stefano é meu professor predileto, né? Eu gosto muito do jeito que ele explica pelas memórias. O ser dele, que é o GAM, que trabalha de Sirius, como se ele trabalhasse na Wikipédia Universal, ou seja, a informação está ali, consegue acessar os registros, trazer informação, né, e passar. Mas ele fala, tipo, não acredito em nada do que eu falo. Eu estou falando da verdade através do meu filtro, dos meus olhos e minha experiência. É uma parte da verdade, cada um de nós vai ter uma partezinha da verdade. Então, o que eu estou falando aqui na verdade absoluta, e jamais vai existir a verdade absoluta. Acho que esse é um obstáculo agora dos dias de hoje, né? Muitas pessoas só trazem verdades absolutas e querem impor aquilo na gente. Né? Eu vejo assim, eu estava lendo nos comentários, e por isso que as pessoas têm que ler a Bíblia, etc. É meio complicado isso. Acho que sim, poderia ler, sim, todo mundo poderia ler tudo. Livro de Urântia, Um Curso em Milagres, Chaves de Enoque, tipo, tudo para a gente ler, para a gente ter consciência do que está acontecendo, né? Eu quero ler as escrituras que o João Val falou que eles encontraram nesses vasos lá do Egito, inclusive os gnósticos se baseiam nessas escrituras, né? Tem isso como uma Bíblia, vamos dizer assim. Sim. Deve ser bem interessante, isso eu gostaria de ler. Mas, enfim, já está traduzido, pelo jeito. Então, assim, quando a gente compreende o que significa a palavra, a gente meio que sai da falta de luz, que é a ignorância, ignorar o que significa aquilo. Porque Deus não é um ser. Eu já não acredito, não existe. Eu não acredito em Deus, porque eu não acho que é um ser só. O poder está em todo mundo junto. É que a gente ainda não tem coragem de olhar nem para a nossa vida, nem para a nossa bancária, quanto mais para os nossos potenciais. E quando a gente entende que o potencial está no sangue, e que o sangue tem que ser limpo para a gente virar X-Men de novo, e agora está começando a ativar, e aí o bicho pega, porque a pessoa fala, eu estou comendo meu hambúrguer, minha comida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Não! Quando você entende que o seu sangue influencia na economia do seu país, aí o bicho a coisa fica mais séria. Quando a gente começar a entender que tudo que está aqui dentro desse corpo está influenciando e está gerando essa realidade fora, mas eu tenho que entender primeiro isso dentro do meu mundo para poder entender no coletivo. Está vindo cada vez mais forte para a gente a responsabilidade. A gente está crescendo. Nós somos um planeta. Eu falo que o Brasil é um país muito novo, né? 500 e poucos anos. Eu estou aqui no velho continente. Eu vejo a diferença, mas eu também vejo a diferença dos hábitos. É aqueles vícios, né? De gente mais idade. Então, nós somos muito novos. E o planeta aqui é muito novo. Essa experiência é muito nova. Então, eu vejo a humanidade como uma criança de 4 anos, às vezes. Eu estava estudando psicologia outro dia lá, e aí, uma criança de 4 anos, elas acham que tudo acontece por causa delas, totalmente egóico, né? O mundo gira em torno de mim. A gente acha que o planeta Terra já foi, pelo jeito, o centro dessa galáxia. Agora a gente está perto do furico. Que o planeta Terra e Vênus são os links, né? A gente está na filtragem das emoções, por isso que aqui é tão tenso. E também, segundo ciência e Matias, também as lembranças, tal, do código genético humano, seriam 22 espécies que estão inseridas no nosso DNA. Ou seja, 22 espécies, com um tempo e espaço bem futuro, que na verdade ainda não aconteceu, é um passado que não aconteceu ainda, né? Que isso é bem complicado, né? Dizem que você acha que entende a física quântica é porque você não entendeu nada, né? Mas é assim, vamos dizer, isso aqui é vamos lá, Guerra de Órion, o que está acontecendo no futuro lá. A gente saiu de lá, né? A gente deu as costas, ficou passado. Agora a gente está voltando e vai virar futuro. Então, dizem que essas raças que estão conflitando, eu entendi uma época que a experiência aqui seria tipo a última chance que a Terra, que eles tiveram a ideia para ver se bota todo mundo em harmonia de novo. Porque colocar essa quantidade de seres conflitantes dentro do nosso DNA dá os potenciais maravilhosos que chamamos emoções, né? Porque eu sinto assim, alguma experiência eu tenho um pouquinho de amor, tem uma outra experiência eu sinto um pouquinho de raiva, outra experiência eu sinto um pouquinho de melancolia, mas nada tudo ao mesmo tempo agora como aqui. Num dia só você vive tudo, que nem na Suíça. A gente estava na parte italiana, estava um sol de 40 graus, passei pelo túnel, neve, depois choveu canivete, ventou horrores. Eu falei, parece aquela previsão do tempo, né? Tempo como é que é? Nublado, sujeito a sol e chuvas com ventanias, não sei o quê. Tempestades dispersas, exatamente isso.
E é isso que a gente tem dentro da gente. Nossa. Por isso que muitas vezes você acorda, hoje eu sou uma pleiadiana, eu estou me sentindo a rainha. E no dia seguinte, eu sou um lagarto, eu quero matar, quero comer, eu quero... tipo assim, porque é isso que é. A gente é esse misto, né, que eles pedem muito, tipo, num processo que eu passei, eles pediam muito, tipo assim, equilibrar as emoções, mas não controlar as emoções, porque não dá para controlar, porque é normal, é que nem controlar o seu xixi, controle. Não dá, amiga, eu estou tomando muita água, eu vou ter que fazer xixi. A emoção acontece, ela vai acontecer, entendeu? Você está aqui parado, daqui a pouco dá uma explosão do teu lado, né? Aquela energia, você vai começar a sentir toda aquela força, o teu corpo sentiu aquilo, absorveu, e vai ter um treco, tipo assim, medo, um cagaço, ou você vai sair correndo. Então, tem gente que congela, né? Porque pela energia. Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo gera emoções e que emoção é energia em movimento, e que a emoção é a energia que nós precisamos para fazer tudo nessa vida, e direcionar. Tipo, a energia da raiva, por exemplo, é igual a da alegria. Ela tem um pico enorme, que nem comer pão com geleia, com Nutella. Dá um pico de açúcar, amigo, lá no céu, e cai rápido, né? Aí, subiu. Essa energia a gente direciona para cocriar coisas. A energia sexual é poderosíssima também para materialização. Tem várias técnicas assim lá no canal. Tipo assim. É fácil, entendeu? Eu já cocriei muita coisa com energia sexual. Na época até me senti meio culpada. Falei, tão egóico, André, para você. Aí eu falei assim, comecei a mandar para a fonte. Aí eu comecei a me sentir muito estranho na hora que você está lá, fazer os seus exercícios tanto, e depois mandar para a fonte, meio broxante. Eu fiquei com vergonha no início. Eu falei, André, relaxa. Tipo assim, vai lá, dá para o pessoal que está passando fome, está em conflito, manda para cocriar lá, entendeu? E aí eu fui entendendo. E quando eu comecei a ensinar isso, eu fui meditar sobre isso, que eu me senti um pouco culpada. Eu falei, é legal eu estar dando mais corda para o ego nesse momento? Aí me veio a mensagem, tipo, as pessoas têm que compreender a cocriação primeiro no mundo delas. Porque se a pessoa não sabe que ela tem capacidade de cocriar para ela não vai conseguir cocriar em coletivo, no coletivo. Então, primeiro um passinho de cada vez. Primeiro o meu mundo, depois ali o pessoal que está em volta, e daí o coletivo. Aí eu comecei a compreender esse processo. Tá? Mas é um processo natural, na verdade, né? Quando a gente vibra aquilo que é, quando eu fiz isso com meu marido atual, né? Que eu casei de novo. Ele não precisando, estava de boa, o universo. Quando eu soltei, que eu me abri, se o universo tivesse alguém para me trazer para cocriar alguma coisa legal juntos, né? Com uma outra polaridade. E aí mandou essa belezura, esse chuchuzinho que eu tenho em casa, uma coisa linda. Era meu sonho casar com um louro de olho azul. Agora deixa eu pedir para cabelo, que ele está cabelo gigante, louro. Parece que eu tenho um cachorro dentro de casa, que é cabelo. Aí o pessoal, que eu me li traz. E o pessoal, nossa, traz o Thomas, que ele só gosta de falar com mulher, não se dá com homem, não gosta de futebol, nada. O Thomas é totalmente energia feminina, apesar de ser bem masculino, ele tem um equilíbrio legal. E aí o pessoal, não sei o quê, eu falei, gente, homem bonito a trabalho. Assim, porque ele tem a sensibilidade, ele é tarólogo, né? Ele está estudando tarô nesse momento agora, ele estuda mais de 10, 20 anos de tarô. Mas trouxe essa pessoa para. Eu co-criei, me tornando aquilo que eu queria atrair. Eu me tornei o ser que eu queria ter do meu lado. É isso. E aí eu vejo uma coisa que também, o pessoal da nossa idade, que está sozinha há um bom tempo, assim, a gente está vendo super... eu falei, aí, quem estiver em cima, a galera que está aqui em volta de mim, eu estou super bem sozinha, tá show de bola. Aí horrível isso, eu vou falar, mas é brincadeira, tá, gente? Aquela coisa, eu tive que casar, porque né, você não pode ser feliz a vida toda. Desculpa. Eu perco a live, mas não perco a piada, perdão. Mas é que é engraçado. Eu tava muito bem, mas, tipo assim, ficou legal. É aquela história. Antes sozinha que mal acompanhada, eu já falei isso pra ele. Falei, meu processo é esse, a vida é essa, entendeu? E se acontecer alguma coisa, começar a desequilibrar, melhor cada um pro seu lado de novo. Ele tem mais apego do que a gente trabalha isso, porque eu já me desapeguei bastante. Eu jamais pensei que ia ser assim, gente. Se eu conseguir ter esse desapego, se eu conseguir uma época parar de comer carne, porque eu comia e bebia sangue, né? Eu era o cão, eu era assim um vampiro. Se eu conseguir meditar, que eu não conseguia ficar 5 minutos no silêncio, qualquer ser nesse universo consegue. Eu sou a prova disso. E quem me conheceu lá
Depois veio para, tipo, foi, né? Chegou, como é que, tipo assim, o que você fez, né? Como é que você conseguiu? É um processo. A gente não quer desanimar as pessoas, porque é um processo de anos, gente. E a gente tem a vida toda para fazer. Não é de hoje para amanhã. A gente assim, eu passei por um processo, cheguei numa parte muito zen, muito legal, mas eu estava ficando meio chata. E aí eu comecei a bagunçar um pouco de novo. Aí, tipo, agora eu voltei a comer de vez em quando eu como um pouco de carne para sentir o efeito que dá no meu corpo. Porque é muito lindo. É que eu conheço um médico, um dos médicos que eu gosto, o Dr. Michael, esqueci o sobrenome. Ele trabalha com as abelhas também. Ele foi vegano 15 anos. E agora ele tem um filho, ele dá proteína animal, que eu acho também muito importância para os tecidos cerebrais, né? A criança com proteína animal. E aí ele fala tipo equilíbrio. É complicado isso. Aí a gente vai entrar, eu não quero entrar nesse papo porque é trabalho do animal, etc. O animal sabe que vem para corte, etc. E a gente se torna aquilo que, né, que a gente pensa. Eu vejo que uma época eu estava comendo um pouco mais com o Thomas, que meu marido precisa mais de carne para ancorar mais. Ele é muito sutil. E eu fui na onda dele e eu vi que estava um pouco mais... Dentro de mim tinha um movimento diferente. Não era nervoso, mas eu sentia a vibração celular, mais informação do que o normal que eu estava recebendo. E quando você come, por quê? O animal tem uma vibração diferente e a planta ela é mais lenta. Então, se a gente se alimenta mais de plantas, né? Tudo é vida. Se você se alimenta mais de plantas, você vai ter a frequência ali, aquele tempo da planta, que é mais lento. Né? Se você se alimenta mais de um animal, que tem muita informação, o problema não é o animal. Tirando a parte moral do sacrifício, da tortura lá, estou falando da informação que tem no animal. A gente está comendo um USB, um pendrive cheio de informação. Isso. Tudo que ele entende de realidade também, a visão dele do mundo, o que ele entende muitas vezes. Teve uma amiga minha que era viciada em queijo, agora ela parou de comer queijo, falou Ricardo, porque eu falei isso. Então, aí se prepare, para muito queijo. Mas na nossa idade, o problema que eu senti do queijo para mim foi que bagunçou meus hormônios. Começou aqueles calores, aquelas coisas, sabe? Aí, glutamato monossódico, chips, essas coisas de biscoito, essas coisas que tem isso dentro, ou então processados, né? E queijo. Eu vi isso que bagunça. Eu comer queijo, não muito, mas 2, 3 pedaços no dia. No dia seguinte, eu já sinto mais um pico de calor. Enfim. Eu estava achando que eu estava estando na pré-menopausa, já feliz que eu não ia ver esse trabalho. E não era. Aí eu mudei minha alimentação, ficou tudo normal de novo. Então, quando a gente compreende que... É que eu já esqueci o que eu estava falando. André abre tanto parênteses, eu me perco, sou mulher dos parênteses. Vamos lá, que eu vou entrar no micro e depois eu quero ir para o macro. Eu entro no micro e eu quero ir para o macro. Do aprendizagem, quando eu cocriei o Thomas. Então, eu me tornei aquilo, eu comecei a vibrar, né? Porque o pessoal tem essa coisa ali da atração, tem que falar, repetir. Beleza, você repete 10 minutos, 1 hora, mas você vibra 24 horas uma outra coisa. Então, assim, eu me tornei, eu falei, Thomas, eu vibrei tanto você que agora eu, tipo, você está aqui comigo, eu já meio que larguei essa vibração. Agora tem que ficar correndo atrás, assim, do prejuízo, porque ele tem uma assim, ele tem uma elegância, é isso que eu gosto. Eu acho muito bonito quando o Cryon fala isso, a PEG duplo, que eu tenho esse livro, Evolução Elegante, né? Ele tem uma elegância do ser dele. Ele comendo parece um porquinho, sabe? Mas assim, ele tem no ser dele uma elegância. Ele é sueco, a família, mas a família lá é normal, tipo, não tem nada, não é, todo mundo lá tem uma situação meio estável, né? Mas a família dele é simples, não tem nada de chique. O pai dele falou, nossa, você tá achando que eu como estranho? Tem que ver meu pai. Eu falei, vixe, Mas a elegância do ser é uma coisa tão diferente, sabe? A gente encontra com pessoas assim na vida. E eu tenho esse exemplo comigo. E às vezes, se eu estou falando alguma coisa, outro dia eu estava fazendo uma piada com o mestre Savani, que ele parecia o Zacarias, que ele fez muita plástica e estava assim. Ele tirou aquele negócio caído e eu não conseguia parar de ir, porque a gente tinha visto o filme dele, que era aquele Escape, tipo, que ele estuda prisões, ele é preso para poder mostrar que ele sai da prisão. Ele trabalha com uma empresa de segurança. E aí o primeiro foi ótimo, e a gente foi ver o segundo, né? Poxa, legal, porque a gente gosta de ver filme velho, porque tem menos programação, menos informação, aquelas histórias. E aí, quando a gente foi ver o segundo, ele já estava todo puxado, ele estava com a boquinha assim, e os olhos dele estavam assim, ele perdeu aquela característica de né? Aí ele falou uma coisa muito séria, ele falava coisas sábias com aquela cara assim.
porque menino tava igual a Zacarias, eu comecei a rir. E aí eu não conseguia segurar o riso. Ele, para, o que você tá fazendo? Eu falei, Thomas, ele puxou muita cara. Aí ele foi engraçado, ele, você está julgando. Eu falei, estou julgando, ele tá cara de que você não conhece o Zacarias. Aí alguém viu e falou, é verdade, ele tá igual o Zacarias. Eu não conseguia falar umas coisas muito importantes, sabe? Tipo, mestre dos magos, não sei o que, você. Aí eu. Nossa, aí ele ficou zangado, porque eu estava julgando o Sylvester Stallone. Eu não posso nem falar de um ator que ele fala que isso é julgamento. Eu falei, não é o julgamento, amigo. É que ele abusou. Abusou. E aí, tipo assim, ficou engraçado. Para mim, eu tenho que segurar isso. Sim, é um julgamento? Sim, muitas vezes pode ser. Mas eu acho engraçado. Para mim, todo mundo na rua parece cartoon, sabe? Pessoal de Pixar. Eu vejo muito assim a vida. E o Thomas também. Mas a gente vê, porque a gente conecta com essa realidade, porque a gente vê muito desenho animado, muito Pixar, todo esse negócio. Então, assim, é a gente começar a vibrar, observar isso. Eu ia falar quanto a vibração e observação. Quando eu comecei a vibrar uma pessoa que eu queria atrair, vibrando dessa forma, e acabou atraindo o meu marido, que eu já estava, tipo assim, aí, todo. Quem vier, tá beleza. Homem, mulher, papagaio, periquito, tipo assim, um ser que possa ali equalizar com a minha energia. Aí eu sempre quis, sabe, meu sonho era cabeludo. Aí eu já tava aceitando, tipo assim, tinha um date, assim, um cara careca, meio barrigudo. Eu falei, tá, tipo assim, vamos ver a beleza do ser, né, André? Para de julgar. E eu aceitei de coração aberto. Aí eu vi, quando eu soltei isso, aí eu atraí o Thomas. Quando eu soltei tudo. O fato de ter alguém ou não, é porque o universo não é barganha, né? Então eu vou soltar porque eu vou receber. Não, você solta mesmo porque você sente a alegria de estar com você. Isso eu acho que para as mulheres que já sofreram, no caso já tiveram um divórcio, é muito importante, que eu tenho amigas, eu vejo saindo de um casamento um para outro, não consegue ficar sozinha. É verdade. O relacionamento é uma ferramenta de evolução, como tudo na vida. Mas eu acho que esse período que a gente fica sozinho, olha pra gente, que eu gosto de estar comigo quando a gente é aquela história que a gente escuta, mas de ver isso é muito legal. Quando você se sente bem, você é uma companhia legal para você, aí sim vai ser uma hora de agregar, né? E não só de aquela coisa de atrair para resolver os pepinos. Aquela chama de relação kármica e relação dármica. Então, acho muito legal a gente ter essa clareza. Eu sei que às vezes dói, você quer uma pessoa para dividir aquilo, só que aquilo ali fica tão tóxico. E como o Saulo Caldeirão concorda e fala que relacionamento é carro-chefe de obsessor. Obsessão. Porque o padrão que você gera, pensando da pessoa que mora com você ali, vai acabando atraindo aquilo ali. E isso, eu só para finalizar esse relacionamento, no início, quando eu estava com o Thomas, meu marido, teve um dia, foi a última vez que eu senti uma vozinha tentando me infiltrar, e é uma voz que é da nossa cabeça mesmo, até a nossa voz, vamos dizer assim. Ele estava deitado, a gente falou, não foi discussão, porque não dá para discutir com meu marido, eu não posso brigar com ele. Se eu falar, levantar a voz, eu acho que ele dissolve, ele desmaia, cai tudo. Eu não posso. Ele tem um pouco de TDAH, autismo, sabe, essas crianças novas. Então, eu tenho que falar com muito cuidado com ele, muita delicadeza. E às vezes ele faz coisas que parece que ele nunca foi humano na vida, sabe? Então, você tem que ter muita paciência. Eu falo para ele, tá me levando um nível de paciência que, tipo assim, Madre Teresa vai chorar para mim depois que eu, sabe? Daqui a alguns anos, assim, falando, nossa, vai ter que, como dizia meu namorado, vai ter que enterrar com bota de cimento, senão vai varar o céu. Processo evolutivo, ó, caprichado, cheio de coisa boa. Gente, não, paciência, pessoal. Nossa, tem uma paciência. Eu falei, gente, eu não tinha essa paciência. Eu vivia gritando, esbravejando. E aí, quando eu começo a ver o processo dele, agora até esqueci o que eu ia falar. Para finalizar. O que eu ia finalizar? Ele estava aqui, a gente teve uma conversa. Duas coisas. Ele colocou o sapatinho no lugar dele, no lugar que eu não gosto. Já veio na minha mente, isso não vai dar certo, vou terminar. Eu falei, você tá louca? O cara do teu sonho, veio da Suécia, tipo assim, tomou uma decisão, largou tudo, veio para ficar comigo. Tipo assim, você vai largar tudo porque ele botou o sapato no outro lugar, ensina para ele botar no lugar certo. E eu comecei a ter esses pensamentos, vou terminar. Aí eu falei, por que eu penso assim? E comecei a meditar dentro das minhas células. Aí eu vi
que eu não tinha no meu sistema celular, da minha ancestralidade, eu não tinha informação de um relacionamento saudável e positivo, vamos dizer assim, tranquilo, harmonioso. E aí eu vi que era autossabotagem, porque as células não julgam. A gente está vivendo, tipo, há milênios com um relacionamento bosta. Então é esse que funciona, a gente está vivo, né? E aí minha amiga falou a mesma coisa. Estava com uma amiguinha, estava conversando com ela, falou, André, está acontecendo a mesma coisa comigo. O cara é maravilhoso, toda hora eu quero terminar. Eu falei, pois é, não leva, não deixa se levar por essas vozes. E aí teve um dia que a gente teve uma conversa assim, aí eu fiquei assim, eu não me irritei, mas eu fiquei assim, cara... Aí começou a vir umas coisas assim, eu comecei a observar, ele estava deitado aqui no sofá, descansando, aí eu olhei para ele assim, aí começou a vir umas assim, porque isso não dá, isso não sei o quê. Assim, umas coisas que eu não estava, tipo, processando aquele pensamento, mas parecia que estava sendo implantado, porque como é que a gente sabe que é nosso ou não é, né? Por isso que é importante a gente se conhecer, espiritualidade é autoconhecimento. Tudo que respira é espiritual. Depois de ver aquela voz, eu comecei a observar, eu estava parada trabalhando aqui, meu home office é na minha sala mesmo, porque é tudo pequeno aqui em casa. Aí eu observei aquela voz, aí eu falei, mas ele é tão lindo, olha como ele é lindo. Ele veio da Suécia para ficar comigo, ele me adora, ele faz tudo para me deixar feliz. Eu amo muito. E comecei a só botar pensamento amoroso. Ali, ó, fazer o obsessor vomitar de tão nojento, de tão doce, sabe? Passou, nunca mais. Eu tinha sentido a última vez, depois que eu pedi o divórcio, tinha sido 6 anos anteriores, 5, 6 anos anteriores, e depois com o Thomas que eu reconheci essa voz, e depois nunca mais. Então, quando a gente se conhece, você sabe o que é seu ou não é. Ressonou? Claro que vai ressonar sempre, a gente conhece tudo, a gente tem tudo dentro da gente. Vai ressonar sempre, mas é aquela coisa, todo mundo pode ser como é que é? Assar um sino, né? Pegar um sino e assar. Todo mundo pode tirar a vida de alguém? Claro. Ai, não, eu não tô... Todo mundo é. Se você tem um carro, se você cometeu um acidente, pegou um negócio, derrubou, sei lá, bateu na cabeça de alguém, derrubou um vaso na janela, todos nós temos potencial dentro de nós. Mas o que me torna uma tiradora de vida? Não, é a minha decisão. Nessa vida eu não quero. Todos nós já vemos tudo. E temos que ai, não, eu jamais, eu sou tão bom, tão positivo. Se a gente está procurando a luz nessa vida, é porque a gente já teve nas sombras. A verdadeira luz só se vê nas sombras. Não tem jeito, a gente só conhece as coisas por comparação e por extremos. Tem que conhecendo, tipo, que eu vejo muito pessoal, esse pessoal de heavy metal, que eu era assim, né? Você veste de preto, vive aquela coisa, e aí depois, pula para outra polaridade, porque é a mesma coisa. Seria a mesma coisa, só que diferente polaridade. Você vive um lado e depois você pula para o outro. Não tem drama. Acho que a gente, às vezes, tudo bem, tem que levar a vida a sério no caso de responsabilidade. Mas muito sério, para ficar sempre preocupado e sabe, cheio de ruga aqui, não adianta nada. É muito isso, cara. Não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela. Bubute, vai comer com celulite ou sem celulite? Relaxa, tipo assim, sabe? Tá tudo de boa. É exatamente isso. Eu acho que você finalizou bem, né? Tudo isso que você trouxe uma quantidade de informação super interessante, falou de tantas coisas, essa sua habilidade de trazer tanta coisa em tão pouco tempo, né? E eu entendi, tá? Eu acho que entendi tudo que você falou, das coisas que você trouxe. Claro. Mas de repente, se não entendeu, volta lá na fita. Mas você resumiu, né, que é essa questão da amorosidade, que o cerne, né, de tudo é o amor, porque é esse amor que vai transformar, inclusive, esses padrões que a gente nem sabe de onde vem, o que é exatamente, e nem vai saber, que você vai passar essa vida toda, vai ser pouca para você descortinar tudo, e nem tem graça, nem sei se é isso, o babaculejo é esse, né? Então você vai, realmente, se você coloca esse olhar amoroso, né, em você, em cada partezinha, de cada vez, né, porque não vai fazer tudo de uma vez, não vai rolar, é claro, o processo, como você falou, tudo que você viveu aí são processos de anos, a vida, entender essa cocriação, entender o que você vê, como você vê o outro, e acessar tudo isso que você
falou, né, que vai acessando outras consciências, vai aumentando a sua frequência, só pode ser através do amor, do olhar amoroso, né, que você vai trazendo. Como você vai dar o nome para isso? As milhares e infinitas formas de fazer isso chegar, fazer isso acontecer. Cada um vai fazer do seu jeito, porque eu falo assim, eu penso assim, né? Você falou de várias ferramentas aí, de tanta informação. O cara que está lá numa ilha, na Caixa-Prego, que tem um barquinho, que não tem nem internet. Você acha que o cara vai ficar ferrado, largado lá, e vão abandonar ele, vão dar descarga no planeta, vão mandar todo mundo embora e ele vai junto porque ele não tem internet e não sabe nada que a gente falou aqui? Não! Ele não vai acessar tudo isso, ele nunca vai saber, nunca vai ouvir esse nome, a caixinha que você recebeu com o nome lá, nunca. E aí? Uhum. Então, assim, todo mundo vai chegar e cada um do seu jeitinho. É experiência, né? Que vale a experiência no final das contas. Exatamente. Eu vejo assim, a fonte como um ser viciado em gerar informação. Então, quanto mais você se movimenta, quanto mais em situações difíceis você se coloca para aprender mais, porque a inteligência é isso, né? É você sair de situações difíceis, se colocando sempre em challenge, como é que se diz? Você se coloca sempre à prova, né? Tentando ter ações. É isso que gera sinapses. Exato. Obrigada. É isso que gera as sinapses. É isso que vai tornar a gente cada vez mais safo. Eu falo que no Brasil, a gente que nasceu no Brasil tem uma vantagem muito grande. Meu ex-marido, tudo para ele era problema, porque ele não tinha problema de verdade, sabe? E aí eu vi que não ter problema é um grande problema. Porque problema tem solução. Experiência. E se não tem solução, já tá resolvido. Então, assim, eu vi como é que a gente é abençoado por nascer na crise. Porque ele falava, ele ficava me ameaçando às vezes, você vai separar, você não tem dinheiro? Eu falei, tem, todo mês eu tenho dinheiro. Eu falei, eu sobrevivia com menos de salário mínimo, eu sustentei minha família inteira durante 20 anos, 10, 12 anos, sei lá. Eu falei, se você me largar pelada não, tá? Com a roupa do corpo lá, sei lá, Itália, eu vou me virar. Sim. E eu vou conseguir, eu dou um jeito. Como meu pai falava, minha filha, tu não é quadrada, se vira. Eu vou me virar. Eu me viro. Eu consegui sustentar a família do dia para a noite, que meu avô, tipo assim, gosta do colo, né? E, tipo, perdeu tudo do dia para a noite. Eu tinha 20 anos. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer agora? Eu tava sem emprego. Minha avó falou, o dinheiro acabou. Eu falei, como assim? O cara roubou meu avô também. Foi uma coisa. E aí, eu falei, vou vender os doces da minha avó. Minha avó cozinha bem. Meti cheque predatado, comprei uns potinhos, comprei isopor, comprei tudo, fazia com ela. Eu fui ambulante. Quase um ano. Sustentei a família. Vendendo torta. Tipo assim, a gente se vira, amigo, sabe? E isso é que traz essa coragem. Isso ativa a coragem na gente. Você, eu já vivi tudo. Pessoal, você não sei aqui nessa empresa, não paga bem. Eu falei, amigo, você já teve em outra empresa? Não. Eu falei, pois eu já tive no inferno. Você reconheceu o paraíso. Então, quando eu já conheci as duas polaridades, já morei no meio. Já tinha que sair no meio da noite para poder fazer lá na casinha. Inventar escorpião e aranha dentro do chuveiro. Falei assim, amigo, depois disso, eu sou, como é que é aquela Xena, raia da selva? Amigo, não tem medo de nada. É uma barata. Agora eu não mato mais barata, né? Eu só boto lá para fora, tadinho. Eu estava descansando aqui, meditando, fui descansar depois um pouco, eu não consegui, tive que levantar, porque eu via a mosca batendo no vidro da varanda, tadinha, ela queria ir embora, ela estava se machucando, tadinha da mosca. Porque aqui o meu marido não mata nem mosquito. Meu marido, o mosquito tá mordendo, ele fica... Que é, tipo, essa ideia budista, ele não é budista, mas a gente simpatiza com a ideia budista do respeito à vida. Então, outro dia eu estava dirigindo, quase cometendo um acidente de tanto mosquito que tinha no carro lá na Itália. Me ajuda, ele matar é com você. Eu falei, ainda não estou tão iluminada. Meu irmão falou, quero ver aqui no Brasil. E o mosquito não fala, ele fala com a abelha, ele fala com os bichinhos, e todos eles escutam ele. Ele fala, você não pode afastar assim, não pode ser agressivo, porque ele vai sentir essa agressividade, você tem que ser amoroso com o bichinho. E ele quase não teve mordida de mosquito. Também eu estava do lado, né? Meu sangue é O positivo, quente. E aí tudo ia pra cima de mim. Você tinha isca. Você é isca. É isso mesmo. Nossa, olha, o campo, não precisa nem falar, né? O campo energético está em plena expansão. Que baita contribuição, ideia de verdade, é uma delícia.
te escutar, porque esse poder da oratória que você tem é teu. E é de uma maestria, porque flui, né? E você tem muito conhecimento, você tem muita experiência. E com toda a certeza absoluta, eu não tenho, assim, ó, nenhuma dúvida. Você é uma baita estrela que está aqui para, inclusive, nos ensinar. Porque eu aprendi muita coisa com você nesse dia. Então, muito obrigada. De coração, muito obrigada mesmo. Foi uma honra estar com você. Obrigada. Muito grata a vocês. É por isso que eu falo espelhinhos do bem. Porque tudo que as pessoas digam, André, você... Eu falei, cara, eu não sei se vocês já viram algumas lives, eu falo. Tem lá, Elizabeth falando, André, você é linda. Eu falei, gente, Elizabeth é linda. Sim, porque é um espelho. A gente vai falar que tá cheio o coração. Muito grata, Karina. Você é uma estrela. De todos nós. E que eu espero que, se eu plantei alguma sementinha, se eu der algum tipo de ajuda para pensar, né? Alguma coisa que você vai tentar pesquisar, tipo assim, pega as informações, acho que a gente ia escutar e ouvir todo mundo, e pegar essa informação, pesquisar, trazer para a nossa vida, experienciar. Essa é a sabedoria. Eu estou passando conhecimento baseada na minha sabedoria, que eu aprendi, levei para a minha vida, coloquei em experiência e passo para vocês com todo carinho no meu coração, para que, de repente, isso possa ajudar, que vocês tragam para a vida de vocês, coloquem em prática através do seu filtro, na sua experiência, e ver se dá certo. Né? Porque, assim, espiritualidade é lindo, mas a gente está na matéria, tem responsabilidade aqui, enquanto esse tipo de espiritualidade, que a pessoa fala positividade, espiritualidade tóxica, né? Que, na verdade, é fuga, que eu vi meu marido fazendo isso no início, ele meditava muito, que ele sai do corpo muito fácil, e eu falei, isso é fuga, você está na terceira dimensão, você tem uma responsabilidade aqui. Nós viemos ancorar, e para ancorar, nós temos que estar ancorados. Ainda mais homem, que a polaridade positiva é cosmos, a gente é negativa, já está na Terra, né? Nós somos a Terra, todos nós, mas o homem tem aquela coisa mais de estar lá, né? Por isso que tem eu estou vendo muitos eventos xamânicos de homem para ancorar mesmo. Então, eu acho que o nosso processo aqui, a nossa responsabilidade seria como se todo mundo se tornasse um obelisco. A partir do momento que você está andando na Terra, centrado, teus chakrinhas alinhados, ou seja, você ali, firme, que nem um bastão. Tipo, por onde você caminha, a Terra sabe onde você está, pela tua frequência de conexão com ela, pela consciência que você tem, a gente vai ancorando toda essa... É uma antena mesmo, a gente vai trazendo essa informação cósmica e ancorando no planeta, e ao contrário, né? Isso que essa terapia que eles me passaram, tal, que eu faço esse combo de terapias aí da conexão cósmica, é isso, é formar essa estrutura, ancorar a nossa energia, levar a consciência para as nossas raízes, até o centro da Terra, levar a informação da Terra para o cosmos, criar essa árvore. Nós somos uma árvore, né? Deveríamos, assim, está aqui atrás. Linda. Tá, mas eu acho que quando a gente tem essa consciência de que eu estou aqui para ancorar essa energia, para poder... Opa, vai ficar apagada mesmo. Quando a gente está trazendo essa informação, que a gente está... finalmente cumprindo o nosso papel de ancoradores de consciência, a gente está fazendo o nosso trabalho. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e ancorar essa energia aqui. Exatamente. E azul tanto, né, tadinho? E é para isso que a gente realmente tem buscado esses encontros, né, justamente para trazer... Porque às vezes a gente até já sabe cognitivamente, já ouviu, mas a forma como o outro traz vira uma chavinha, né? Agora sim. Daquele jeito eu não tinha conectado, mas agora... Às vezes cansa de ouvir coisas e às vezes de um outro jeitinho, porque naquele momento você estava um pouco transformado e pronto, aí você vai para outro patamar. Então, Andréia, muito obrigada, realmente. Muita luz. E fora a alegria, né, que chega da dorzinha aqui, ó, quando a gente falou com você, a gente ativa uns pontinhos deliciosos aqui, de tanto rir, de alegria, expande muito o coração, dá esses sorrisos, dá essas gargalhadas, sorrir com você, porque você tem realmente essa frequência alta, essa energia, essa alegria, e só essa alegria, se você tivesse, né, não tivesse tanto conteúdo que tem, mas só trouxesse essa alegria, essa disposição e fazer todo mundo rir,
já é, nossa, uma abertura, abre um portal incrível de luz na vida de todo mundo. Então, muito obrigada por você estar aqui nessa vida, sendo tudo isso, trazendo essa alegria, trazendo essa luz, trazendo esse conhecimento. E a gente realmente curte muito te ver, participar das suas lives, assistir você, porque a gente realmente sente isso. Muito obrigada. E vamos marcar outras vezes para você trazer as suas novidades aí, que eu sei que vai vir novidades. A gente combina, tá bom? Muito obrigada. Karina, Sandra, Beth, obrigada, que está assistindo isso agora. Muito grata. Obrigada, Beth, também, por disponibilizar esse canal maravilhoso, esses encontros incríveis com pessoas muito especiais, realmente levando muita luz para todos os lugares, ativando na gente esses pedacinhos de luz, é muito lindo. Muito obrigada. E a você que ainda não acessa esse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo delicioso com as amigas, com todo mundo, vamos espalhar essa alegria para todo mundo, tá? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.